com sangue, o chouriço, seja lá o que for, né? É um texto que se encontra lá no livro de Atos, né, que naturalmente talvez alguns já conheçam, livro de Atos capítulo 15, que também fala um pouquinho dessa passagem, tá? E quando a gente começou a ler ali, o Gilmar falou: você vai falar ou não vai? Eu falei: não, Gilmar, eu não vou lá abrir lá. Mas é fato, por essa experiência eu gostaria também de repartir com a igreja. Irmãos, nós somos livres no Senhor Jesus, tá? Esse texto que nós acabamos de ler no Evangelho, ele autentica toda essa liberdade que nós temos, de comer ou de deixar de comer, tá? Mas o que normalmente os teólogos eles costumam questionar é nesse sentido aí. Livro de Atos, capítulo 15, eu vou ler o 5, que diz o seguinte: alguns, porém, da seita, Atos 15, tá? Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar que guardassem a lei de Moisés. O texto continua, tá? Aí lá no verso 28, na verdade, né, eles começaram a entrar numa confusão lá e discute: vem cá, tem que circuncidar o varão? Não circuncida. Não, ele tem que guardar o sábado? Não precisa guardar o sábado. É bom a gente entender, era uma igreja que estava no embrião, uma igreja que estava surgindo, né? Faço aqui mais uma vez o convite que o Ronaldo fez. Estamos estudando exatamente esse livro aqui, o livro de Atos. Uma igreja que estava surgindo, era a sementinha que tinha acabado de brotar, tá? Então alguns problemas aconteceram. Um deles era esse: o que podia comer, o que não podia comer. Porque o judeu não comia qualquer coisa. O judeu não fazia qualquer coisa a qualquer momento, né? E aqui no 28 diz o seguinte: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Aí vem trazendo uma galeriazinha, tá? No 29, que 1. Vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. 2. E do sangue. 3. Da carne sufocada. 4. Da fornicação. E 5. Das quais fazeis bem, se vos guardardes bem, vos há, ponto final, tá? Então, já havia sido dito, o Senhor Jesus já havia trazido ao entendimento essa liberdade que todo crente tem. No entanto, a igreja que estava começando, ela se deparou com essa realidade, mais uma vez contando com personagens que já haviam trazido problema ao Senhor Jesus, os fariseus, né? E o texto nos deixa muito bem claro que pareceu bem, era um grupo de judeus. Enfim, existem vários elementos que nos dão essa autoridade, que nos dão essa liberdade de dizer: querido, eu não sei se é o teu caso aqui nessa noite, mas se for, nós gostaríamos de trazer o seu conhecimento. Você é livre no Senhor. O que for colocado sobre a mesa, dê graças a Deus, alimente-se com alegria, porque tudo que a palavra de Deus nos diz, né, que tudo que nós temos, o que nós somos, vem do Senhor. Então, se é alimento, receba com alegria, liberte-se. Eu não sei se é o caso, mas nós sentimos no coração de dizer isso, tá? Você é livre no Senhor. Todos os alimentos foram santificados, purificados e classificados como puros para o nosso sustento, para a nossa alimentação, tá? Então a nossa palavra é essa, mais de cunho doutrinário, somente de cunho doutrinário, porque, como nós começamos a falar no início, já se passaram 6 anos e todo ano, num grupo de 40, 50 pessoas, de futuros pastores, de futuros pregadores, de futuros obreiros, sempre aparece um falando: mas Maurício, carne com sangue não se come, a Bíblia condena. Aonde, irmão? Lá no livro de Atos, tá? Então a gente gostaria de só deixar essa palavra somente de cunho doutrinário. É legal às vezes a gente apertar, né, alguns parafusozinhos e tudo, porque às vezes você não tem nem ideia, né? No entanto, o texto que nós acabamos de ler vem da boca do Senhor Jesus e Ele nos dá essa liberdade. Declarou assim puro todos os alimentos, tá? Se você tiver ainda alguma dúvida, fala o seguinte: quando te convidarem para comer carne com sangue, você não quiser, fala o seguinte: eu não vou comer não, mas tem meu irmão Maurício lá que vai querer comer, tá? Vou lá, eu vou encher a barriga com alegria. Só isso aqui. Como já me falou, deixa que eu como. Deixa que eu como. Comer é divino. Já que é a hora da Boa noite a todos. Eu estou sem óculos, aí eu não ia ler, mas então, Marquinhos, você pode retornar a ler aquela lista tenebrosa? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja,
a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Obrigada. Depois desse depoimento da Dani, né? Muito verdadeiro, né? Porque a Bíblia fala que a gente anda na luz, né? Então, quem está na luz não tem nada a esconder. E eu fiquei pensando nessa lista, e agora eu reparei que a última coisa é a loucura, que é, na verdade, o resultado, né, de tudo que antecede. Mas a gente só tem 3 alternativas diante dessa lista que Jesus pronunciou, né? Não foi nenhum discípulo. Primeiro, negar. Dizer, não, eu não tenho isso no meu coração. Não tenho avareza, não tenho soberba, não tenho dissolução, não tenho... eu sou bom, né? Bonzão, eu não tenho essas coisas. E aí você vai estar apresentando a sua versão, né? Então, a palavra de Deus, a palavra de Jesus passa a ser uma versão. Você pode dizer, não, mas eu não tenho nada disso. Você pode lutar bravamente contra isso, que é o que a Dani fala e que é a nossa vida, e pedir que Deus nos liberte e ver que a gente está com muito custo, com muito choro e dor e alegria, vencendo essas coisas, ou você pode ficar com todas essas coisas. E aí, eu vou pedir para o Marquinhos ler novamente essa lista, pensando assim, bom, então eu resolvo ficar com, no meu coração. Você está dizendo a pessoa pensando em ficar com isso no coração. O que ela vai ficar no coração? É a pessoa que não nega, né? A pessoa que vê que tem, mas que reconhece que tem, mas quer dá ficar. muito trabalho. Muito trabalho se livrar. Porque do interior do homem, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, quem será, na verdade, o maior punido por ficar com essas coisas? Será que é o outro? Né? O que é uma punição para mim? É eu me livrar, é eu chorar e ser livre dessas coisas, ou eu ficar com essas coisas, ou eu dar o braço a essas coisas, né? O que isso vai trazer para a minha alma, para o meu corpo, né? Para a minha vida espiritual? Então, só tem um caminho, meu irmão, é a gente se ajoelhar, pedir misericórdia a Deus, errar muitas vezes, se arrepender, se levantar, prosseguir na caminhada, porque a vitória é grande e a recompensa de se ver livre dessas coisas é uma recompensa muito grande. Por isso que Jesus falou que nessa terra a gente ainda ia ser 100 vezes mais recompensado. Então, não deixe por menos, né? Vindo ao seu coração, faça igual a Dani, não tente contornar, não tente dizer, não, mas é porque o outro é que é o problema. O outro tem um problema, mas eu, no meu coração, tenho um problema também. Então, eu não quero contornar, não. Eu quero que Deus me livre, né? Eu quero que Deus me liberte. Só isso. Amém. A base, essa palavra para a época foi revolucionária, porque a base de toda a liderança espiritual no Velho Testamento era a base de transmissão hereditária. Né? Então, a tribo de Levi vinha de famílias, etc. e tal. Então, os reis, os seus filhos se tornavam reis também. Então, ficava aquela vicissitude realmente de que o filho do cara lutava pelo mal, era um mau rei. E isso tudo foi uma sucessão de fracassos durante toda a história do Velho Testamento. Porque a base antropológica, vamos dizer assim, a base com que o homem encarava a si próprio era uma base errada. Era a base de que por herança a gente é melhor um pouco do que o outro. Às vezes a gente vê em esporte, né? Às vezes a gente está torcendo, de repente tem uma nação ou outra, tem algumas nações que não vou citar o nome, que são mais assim, né? Inclui um pouco da antropologia ali, da visão antropológica da sua, né?
nós somos melhores porque ganhamos. Não, é um esporte, é um futebol, simplesmente é um jogo, né? Não tem nada a ver com o escalonamento de raças, etc. Mas isso está na nossa natureza. E essa palavra de Jesus foi muito violenta, porque os fariseus eram também uma autoridade espiritual baseada em hereditariedade. Então nós também continuamos hoje. A igreja, depois começou a Idade Média e tudo, aí houve a parada continuou com a hereditariedade como base, como reis, a aristocracia dominou o mundo muito tempo. Hoje os seres humanos lidam de uma forma até um pouco romântica, né? Todo mundo assistiu lá a rainha, o príncipe, não sei o quê. É uma visão romântica, eles não têm mais aquele poder que tinham de dizer, vocês são inferiores a mim, por isso eu vou dominar e vou oprimir vocês, ou não. Se nasce um aristocrata bom, não oprime, se nasce um aristocrata mau, oprime. Né? Hoje é um bibelô, né? Aristocracia inglesa, ou Mônaco, qualquer outra, mas as pessoas gostam, né? Há um glamour nessa coisa toda, de repente lá no fundo do nosso coração achar que aquele cidadão nasceu com uma natureza mais divina do que o outro. E isso entra dentro também da igreja e contamina tudo, né? Às vezes as pessoas olham os líderes, né, como se eles fossem assim de uma natureza superior, cara. E muitos líderes cristãos acreditam nessa mentira também. As pessoas acreditam, né? Então, Jesus igualou a todos e detonou o escalonamento, a espiritualidade com base na constituição do homem. De achar que certos homens têm uma constituição diferente dos outros homens. Isso existe no nosso meio. E isso pode estar existindo na tua vida. De forma a te levar a ser soberbo ou de forma a você se achar um patinho feio. Isso até hoje está no nosso cotidiano. E nós precisamos realmente revolucionar, porque Jesus revolucionou e igualou todos os homens. Numa época em que a história escalonava. Numa época que o povo se sentia superior. O povo judeu se sentia superior, ou qualquer outro povo. Então, isso foi apagado. Hoje é a teologia da oportunidade. Porque à medida que você iguala as pessoas, você dá oportunidades. Nós somos diferentes, mas não existe ninguém superior. Ninguém idolatrável. Ninguém que você possa admirar e falar, pô, Hernani é um cara que nasceu de uma natureza diferente, cara. O Genildo é um cara assim que contar, Genildo, você nasceu de uma forma especial, está entendendo? Então eu tenho que dizer para mim mesmo, dentro de mim existem as mesmas podridões que existem no coração de Fernandinho Beiramar. Só que ele optou por um caminho. Então a nossa teologia tem que ser a teologia da oportunidade, gente. Porque essa é a teologia de Jesus Cristo. Existem mentiras, diariamente nós temos desmistificado. Ele está assistindo pela televisão, vê um cara pregando, já começa a idolatrar o cidadão. Aí o cidadão já se acha também idolatrável, aí já começa a tomar atitudes como se ele fosse dono das pessoas, determinando. Né? Tinha um indivíduo americano que vivia aqui na televisão, fazendo uma festa desse nível, desse conceito de líderes, que ele proibia pela televisão os cristãos de irem a cinema, de ouvirem músicas que não fossem gospel, de não sei o que, não sei o que lá. Esse cidadão foi pego com prostitutas no motel. Esse cara era famosão, mundialmente famoso, o cara pregava no mundo inteiro, e era um falso. Ele estava querendo dizer para as pessoas quando ele pregava, que ele era realmente o cara que nasceu de uma forma diferente, Deus o elegeu de uma forma diferente. Então, gente, nós vamos dar um basta nessa doutrina, porque ela está impregnada, até nas nossas relações familiares, seja o quê? De amigos,